Muito bom dia a todos os assinantes Master, a todos os parceiros e clientes do TC. Hoje é dia 13 de julho de 2021. A gente está começando mais uma live dentro da nossa plataforma para poder conversar com vocês um pouquinho, trazer especialistas sobre um assunto que está sendo muito discutido aí nas últimas 3 semanas. O mercado está reagindo muito a ela e que é uma proposta que estava sendo esperada há pelo menos 30 anos, né, do que poderia ser feito aqui no nosso país. Isso mesmo, a gente vai falar um pouco sobre reforma tributária e para poder discutir os aspectos dessa reforma sobre diversas óticas diferentes, a gente trouxe aqui o Alexandre Gléria, especialista em direito tributário, trouxe o Hugo Queiroz, o nosso analista-chefe do Matrix, Leopoldo Vieira, analista político, e o Corleta, nosso editor da Mover. Hoje a gente trouxe esses personagens aqui icônicos, especialistas nos seus assuntos, justamente para a gente conseguir abordar um pouco da parte tributária, um pouco da parte de empresas e um pouco da parte política. Bom dia, pessoal. Se vocês puderem se apresentar aí para o nosso público. Bom dia, turma. Sou Corleta, editor aqui da Mover. A gente teve um programa já, está gravado lá no Station, sobre esse tema de reforma tributária. O Alexandre participou. A gente ficou com o sentimento de que de que o programa acabou quando a discussão estava ainda muito boa e o Lucas também participou, então a gente quer retomar aí esse assunto, né? A gente teve também novos fatos desde então, né? Por exemplo, agora no final de semana o Guedes falando a empresários que promete o IRPJ a 20%, mantém a taxação de dividendos, fala que o setor imobiliário é sim uma exceção à regra, que vai ter aí ajustes e prometeu repetidamente que seria uma reforma sem o viés arrecadatório, né? Então isso até trouxe um pouco mais de calma aí aos mercados. Acho que a gente vai debater aí bastante. Obrigado a todos pela audiência aí. Boa, Corleta. Vai lá, então... Por favor, Hugo, vai lá. Não, acho que a grande maioria já me conhece aí, né? Sou o diretor do Matrix aqui, né, na parte fundamentalista do TC. Já participei, inclusive, com o pessoal da rádio, numa discussão recente no setor de construção civil, que é um dos mais impactados, seria um dos mais impactados dentro da reforma atual, né, justamente para discutir com o pessoal do setor esses pontos e o que poderia ocorrer de mudanças e melhorias e evolução, né? Estamos aqui para discutir um pouco mais do efeito de valor efetivo, né? Que no médio e longo prazo, uma reforma bem feita gera muito valor, muita oportunidade na Bolsa. E aí eu trouxe essa bagagem, essa visão aqui para a gente discutir. Bom dia, pessoal. Sou Alexandre Gléria. Já, como falaram, já participei de um debate anterior na Rádio TC. Um prazer aí mais uma vez participar do projeto de vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou sócio do SBZ Advogados e especialista na área tributária. Eu sou Leopoldo Vieira, analista político do TC, e vou contribuir com o debate aí para tentar revelar cenários, né, da tramitação dessas propostas da reforma tributária, acho que principalmente da CBS e do imposto de renda, que está na ordem do dia. Bem legal. Bom, eu queria começar então puxando aqui com o Alexandre. Alexandre, se você puder, claro que na rádio a gente já iniciou esse debate, já passou sobre os principais pontos, mas eu queria que você desse uma geral sobre a proposta que foi apresentada e se você pudesse já incorporar alguns pontos que estão sendo praticamente dados, né, sobre algumas reduções, né, algumas mudanças na estrutura que provavelmente vai vir, né? Claro que nunca dá para cravar nada, mas que a gente pode, através dos agentes políticos, já dá para ter uma ideia de alguns consensos.
Bom, vamos lá. Primeiro, uma ressalva super importante. Vou tentar tratar o tema do ponto de vista mais técnico possível e de maneira apolítica, né? Então, acho que eu gosto de sempre mostrar aqui alguns lados positivos, né? E isso não significa que eu apoio A ou B, né? No ponto de vista de governo, e sim, estou dando uma visão meramente técnica. Até porque eu vou falar bem e mal de alguns pontos da reforma, né? Como vocês vão perceber. Eu acho que primeiro, né? Como a gente até havia debatido inicialmente na rádio, eu não vejo esse movimento como uma reforma, né, propriamente dito. E eu acho que o principal ponto que destravaria valor do país, né, que é o que todo mundo aqui quer saber, seria eventualmente uma simplificação, né? Eu até comentei também na rádio que em 2017 escrevi um artigo falando um pouco sobre isso, né? Que naquela época existia uma polarização muito grande. Vamos cortar a despesa pública, mas ninguém consegue. Vamos aumentar a carga tributária, mas também não dá, né? Já que o nosso PIB aí já está bem apertado, a gente tem a maior carga tributária em relação ao PIB do mundo, né? Nossa carga tributária nominal nem é a maior, mas nossa relação carga tributária versus PIB, se você compara com os BRICS, os nossos pares, ela está bastante assimétrica, né? Muito alta, né? Então, como é que a gente faz para ter mais eficiência? E, né, naquela oportunidade, eu justamente mostrei que a simplificação era o caminho. A gente tem alguns estudos, um que eu até cito nesse artigo em 2017, um estudo feito pela Fiesp em 2010, que infelizmente é pouco reverberado. Ele mostra que a simplificação da burocracia no Brasil, de certa forma, poderia aí otimizar até 17% de crescimento de PIB. A gente está brigando por 0,5%, 1%, 0,1%, 0,2%. Nós estamos falando de um número muito absurdo, dado que as nossas burocracias aqui no país, e principalmente a tributária, é a maior delas. A gente é disparado o país mais burocrata na área fiscal, né? Eu tenho vários clientes gringos aí, americanos, europeus, que tem mais gente para cuidar do tributário no Brasil do que no resto de todos os outros lugares do mundo que essa empresa tem operação, que é bem bizarro, né? Então, essa, entre aspas, reforma ou proposta tributária de ajuste, infelizmente, ela não endereça essa questão da simplificação, e isso destravaria, do ponto de vista objetivo, muito em novos negócios, novas oportunidades, enfim, né? E eu acho que isso a reforma ela não endereça. Mas, de qualquer maneira, olhando o que existe na mesa, qual foi a principal ou uma das principais vertentes do governo, né? Eles quiseram diminuir eventualmente aí as alíquotas de RPJ e CSLL, as alíquotas de tributação corporativa, para tributar o dividendo do beneficiário final, enfim, dos lucros das empresas, porque no entendimento do governo existia muita gente, né, pessoa física ganhando muito dinheiro que não estava sendo tributado. Essa lógica ela não é 100% verdade, porque você teve a tributação na jurídica, né? E tem um outro detalhe também que não vi o governo fazendo conta, do ponto de vista de eficiência de arrecadação, tributar vamos dizer, a empresa numa alíquota maior seria, em tese, mais eficiente, seria, em tese, melhor, porque você está antecipando uma tributação que pode demorar, enfim, mais ou menos tempo para ir para o acionista. Você está tendo aquele dinheiro à vista na pessoa jurídica, né? Tanto é verdade que a lógica, quando essa sistemática foi adotada, a Receita Federal, quando ela voltou a tributar dividendo no começo da década de 90, essa prática ela nem é muito adotada no resto do mundo. Justamente ela tem também um cunho arrecadatório. Então, eu não sei se eles fizeram essa conta e também se o governo conta, né, com muitas vezes o diferimento do pagamento de dividendos para os acionistas, outras formas indiretas de remunerar o acionista, para suprir eventualmente enfim, essa proposta, enfim, lacuna que a legislação vai deixar. Então, eu acho que
Pô, vamos lá, e me interrompam sempre que quiserem, fique à vontade. Claro, eu queria só para deixar isso bem claro para todo mundo que está ouvindo, quando você fala dessa mudança e essa maior efetividade, vamos dizer assim, de tributar a empresa, você diz quando o governo tributa através do IRPJ, ele vai receber mais rápido do que quando ele for receber através do pagamento de dividendos. Perfeito. E que a partir do momento que eu até vi algumas contas de algumas casas falando sobre se fosse arrecadar o dividendo através do último exercício de pagamento de dividendos, aí as especulações elas são com base nisso, mas foi como você bem pontuou, existe a possibilidade da empresa reduzir o pagamento de dividendos dela e começar a fazer outros tipos de distribuição aos acionistas, por exemplo, bonificando ou fazendo a recompra de ações e fazendo um Lucas, vou cancelamento, aproveitar né? esse gancho, sim, só que o capital vai ficar dentro da companhia. O capital ficando dentro da companhia, eles vão fazer reinvestimentos, entendeu? Esse é o grande objetivo dessa discussão tributária, é forçar o reinvestimento para que a economia cresça através de investimentos diretos. E, obviamente, é evidente que você fazendo esse investimento, além de você crescer a receita, você vai investir em evoluções de produtividade. Então, você vai melhorar a questão de margens também. Então, no fim do dia, na minha avaliação, essa discussão de cobrança de dividendos é muito mais para forçar que a economia brasileira seja movida por investimento direto do que propriamente por questões de arrecadação. O efeito de arrecadação ele viria no segundo momento com a economia crescendo. A economia crescendo, o governo arrecada mais, isso é evidente. Então, a análise fria que dá para se fazer é essa. O cara quer forçar que você mantenha o dinheiro dentro da companhia, faça o reinvestimento e puxe investimento direto no PIB, o que, querendo ou não, é extremamente importante para um crescimento perene, resiliente, né? Você pega a China, ela tem taxas de investimento direto ali, de poupança muito altas. O Brasil precisa fazer isso para sair dos 16% atual, sei lá, para 20, 22, 23% do PIB sendo via investimento. E aí você vai ter um crescimento de 4, 5, 6 anos. O ciclo é maior. E aí você acaba com aquele voo da galinha, que é o PIB crescendo por consumo, entendeu? Então, essa é a dinâmica que eu enxergo hoje dessa vamos falar assim, obrigatoriedade, entre aspas, de retenção de lucro, sabe? Que a companhia vai fazer. Todos vão fazer, isso é evidente. Eles não vão distribuir dividendos, vão fazer recompra, vão fazer, obviamente, bonificações, enfim. Então, na minha cabeça, é muito mais esse sentido. E aí, nesse sentido, acho que só para separar um pouco essa discussão, acho que o Alexandre também levantou o ponto de que vai ter um descasamento de fluxo de caixa do governo, se eu puder usar esse termo, né? Ele vai demorar um período maior. Eu acho que isso vai ter um impacto no fiscal, né? Que até isso ser recomposto após o crescimento de alguns anos, pode ser que tenha. Precisa ver essa conta, né? A gente precisa entender, né? É isso, né, Alexandre? Uma conta bem simples, cara, que a gente fez aqui, preliminar ainda, nós estamos terminando de fazer os estudos, foi de retenção. Hoje o Ibov está ali pagando perto de 37% de distribuição de lucros, tá? A gente fez um cenário onde as empresas reduzissem de 37 para 20, ficasse ali nos 20, 25, que é o mínimo possível. Isso daí daria um adicional de reinvestimento perto de 75 bi. Só isso, sem projetar ainda no PET maior, né, que a alíquota de IR vai ser menor. Então, a gente está falando de quase 1% do PIB vindo diretamente dessa retenção das empresas listadas apenas, tá? Então, assim, é um efeito bem interessante. A gente está na segunda etapa do estudo que nós estamos fazendo aqui. Agora a gente vai desenvolver essa parte do NOPAT um pouco maior e a discussão do que reinvestir. Se vai ser reinvestir em crescimento, se é possível, ou se nas margens, obviamente, para a gente tentar estimar o impacto aí final. Mas é algo bem representativo. Não, sem dúvida, eu acho que você colocou muito bem, era até o meu próximo ponto, e logo que a reforma foi divulgada, essa fase da reforma foi divulgada, eu publiquei no meu LinkedIn 2 estudos justamente endereçando essa questão, estudos tributários, né?
e mostrando que nem todas as empresas ou investidores seriam aí prejudicados, por assim dizer, né? Então, a primeira conclusão, numa conta assim muito básica que nós fizemos, foi exatamente ilustrando o aspecto que você trouxe, né? Ou seja, como a companhia ela deixa de ser tributada num percentual específico, esse percentual também está em jogo, e claramente o governo ele jogou ali um percentual aparentemente maior para barganhar, para discutir, etc. Mas mesmo com o que foi apresentado, você vai ter mais dinheiro sobrando dentro das empresas. E lembrando, né, que a gente tem as cash cows, as companhias que pagam muito dividendo e tem um payout muito elevado, mas essa não é a realidade da bolsa inteira. Essa não é a realidade das companhias inteiras, se bem que também, por outro lado, a gente está olhando para a Bovespa, mas olhando também numa outra perspectiva, a gente tem aí uma lista de prestação de serviço, né, de prestadores de serviço, microempresas, que aí sim tem um payout mais elevado, que seriam prejudicadas, então é uma conta complexa. Mas, assim, 2 exemplos claramente que haveria benefício olhando para o que foi proposto. Primeiro, empresas com payout zero ou muito pequeno, porque basicamente elas teriam uma tributação, ou companhias de growth, de crescimento, que distribuem pouco, né? Porque basicamente elas teriam mais dinheiro girando dentro delas, como o Hugo muito forma brilhante colocou, muito bem postou aí. E falando em investimento direto, uma segunda categoria também seria muito beneficiada, que seria o investidor estrangeiro. Aliás, poderia ser beneficiado. Por quê? Hoje, o dividendo, quando ele sobe para o exterior, dado que ele não é tributado, ele pode, eventualmente, sofrer uma nova tributação lá em cima, né? Em muitos países, seja porque o Brasil mantém acordo para evitar dupla tributação, ou até mesmo por uma diretriz interna dos países, mesmo que não exista esse acordo, muitos países do Brasil também tem essa previsão, ele pode reconhecer um crédito do imposto pago no país de origem desses rendimentos. Então, se o dividendo ele passa a ser tributado, eventualmente, o que vai acontecer? O investidor estrangeiro ele pode, eventualmente, dependendo do país de onde ele estiver, reconhecer o crédito lá em cima. Então, isso fomenta também o investimento estrangeiro. É outro ponto que pode ser positivo aí para a gente fomentar grandes investidores vindo ao Brasil. Quem perde, eventualmente, nessa conta, pensando para o mercado, eventualmente, são as companhias, como eu mencionei, as cash cows, que têm um payout elevado. Você pegar as elétricas, saneamento, etc., são companhias que, elas, a despeito de tributar menos o lucro, quando o dinheiro chegar no bolso do acionista, ele vai chegar em um percentual, nos termos originalmente propostos, que eu acho que isso vai ser alterado, numa casa de aproximadamente 16% a menos, né? Mas lembrando, esse é só um pedaço da equação. Eu acho que o principal ponto, como o Felipe aí bem colocou, que foi debatido no final de semana aí com o governo, eu participei também de algumas discussões, que poderia levar ainda mais essa conta, principalmente olhando para o segmento de infraestrutura, era a tributação de dividendo entre companhias, né? Então, você tem, por exemplo, infraestrutura, setor elétrico, você tem SPS, que distribuem para a holding, você tem, eventualmente, no segmento de construção, também SPS que são tributadas num regime diferenciado, denominado RET, né? Muitas vezes, né? Um regime aí, tributário que permite tributar as incorporações imobiliárias a um percentual de 4%, que é um percentual bastante ínfimo aí, dada a tributação normal, né, das corporações, e o temor dos empresários do mercado era justamente quando esse dividendo saísse das SPS, que houvesse uma dupla tributação, né, que se tributasse de novo. E a gente tem que lembrar também que a gente tem uma economia em cadeia, né? Então, quando você vai enviando de uma companhia para outra, etc., e uma companhia contrata da outra, você tem um efeito muito perverso que, aparentemente, o governo mencionou que iria neutralizar, e o que o governo está interessado, de acordo com as palavras do próprio, né, nos bastidores, é justamente tributar
o beneficiário final, pessoa física, e não essa cadeia produtiva que a gente acabou de mencionar, né? Então, acho que esse foi um outro ponto bastante interessante que o governo esclareceu. Eu queria vai lá, até... Hugo. Não, a dinâmica, aproveitando que o Alexandre puxou de infra, ia ser extremamente prejudicial, né? Tem muitos projetos que o pessoal analisa, né, na famosa tira alavancada, que é o que o cara monta o projeto e antecipa com dívida os dividendos do futuro. Pô, isso daí ia deixar o negócio bem prejudicial, né? Ia prejudicar muito a rentabilidade dos projetos. E existe o risco jurídico das atuais concessões terem que ser reequilibradas, né? Porque foi uma mudança de alíquota no meio do caminho, onde o cara montou todo o desenho dele naquele projeto, naquele investiu, para ele receber um dividendo futuro, que agora ele vai receber menos. Então, tem ainda alguns pontos que precisam ser ajustados no setor de infra, mas, dado que o objetivo, de novo, na minha análise, é gerar investimento direto no PIB, eu acredito que esses pontos vão ser sanados nas discussões. O pessoal sabe muito bem disso, ali, o Ministério da Infraestrutura sabe muito bem disso, que ou vai encarecer, né, porque vão repassar isso nas propostas, ou vai ter que ajustar o passado. Então, vai gerar um rombo aí, uma discussão jurídica, que, no meu ponto de vista, na minha análise, vai ser sanada nas discussões. Eu acho que seria até bom o Leopoldo falar um pouco disso também, que ele está ali no dia a dia vendo se existem essas discussões ou não, né? Perfeito. Eu queria só aproveitar o Leopoldo para ele comentar um pouco, que a gente falou muito sobre RPJ, né? E ontem o Scoop deu uma matéria justamente falando sobre essa redução. E aí eu queria que o Leopoldo falasse um pouquinho sobre essa questão do IRPJ, primeiramente, e aí, em segundo, relacionado ao setor de infraestrutura. Então, gente, bom dia. É uma honra, né, poder participar dessa discussão aqui com todos vocês. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante a gente situar o lugar da política dentro do debate, seja desse tema da reforma tributária, seja do que a gente chama de pauta econômica, de modo geral, né? E por que isso? Porque o que a gente tem acompanhado no país, até a eleição do presidente Bolsonaro, pelo menos, era muita vontade, muito discurso de encaminhar uma agenda de reformas, inclusive até em gestões de esquerda, em reformas que não seriam com a orientação que possuem hoje, certo? E, entretanto, a gestão do presidente Jair Bolsonaro, ali, né, claro, com base na equipe econômica chefiada pelo ministro Paulo Guedes, ela conseguiu destravar essa pauta, né? Apesar aí de vários ruídos políticos, apesar de diversas polêmicas, apesar de... Isso aí no primeiro momento, né? Depois a gente teve, além dos ruídos e polêmicas, nós tivemos a ascensão da pandemia, diversos períodos de recrudescimento dela, né? Do ano passado para cá, o que dava a entender que essa agenda, mais uma vez, seria paralisada, né? Então, a primeira coisa importante para a gente saber é o seguinte: tem um descasamento entre a crise política ou o ruído político da pauta de reformas. Eu digo isso, eu chamo isso assim, milagre disruptivo do ministro Paulo Guedes. E não é porque é a intenção de bajulá-lo, né? É porque é a verdade. E a verdade é que, inacreditavelmente, com queda de aprovação do governo, com queda de aprovação do presidente da República, com a pandemia tendo chegado recentemente a 4 mil mortos por dia, agora já está em 1.300, está desacelerando, a vacinação avançando, estava previsto o fim do mundo, né? E a análise formal, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que diz assim: enquanto a analogia funciona, a inteligência descansa. Quer dizer o quê? Então, se você pegar os indicadores políticos tradicionais, você vai ter ali, aproximação da eleição chegando, eleição se aproximando, uma declaração atravessada aí contra o Congresso, contra o Supremo, protestos na rua, pandemia e aliança com o Centrão, né? Centrão, um bloco gastador, um bloco família, que só pensa em cargos e recursos. E quando a gente vê, não, a gente vê a reforma administrativa
progredindo na comissão especial, tendo uma subpolêmica, que é considerar o que vai ser considerado carreira típica de Estado, ou carreira exclusiva, como chama o ministro Guedes. Você tem a reforma tributária, teve o abandono da PEC, que o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e ali o seu bloco mais próximo, acabaram, de certa maneira, cozinhando durante um largo período e acabou descartada pelo presidente Arthur Lira. E aí veio a estratégia do fatiamento, e aí todo mundo, né, principalmente os analistas, de modo geral, os analistas políticos, dizendo, bom, acabou, isso aí vai atrasar tudo de novo, e reforma foi para o saco. Entretanto, não. Nós estamos hoje discutindo aqui, numa quarta-feira, na iminência do relator do projeto do Imposto de Renda, o Celso Sabino, apresentar seu parecer preliminar aos líderes, ao presidente Arthur Lira. Na paralela, Luiz Carlos Mota, relator do projeto da CBS, também avançando em diálogos, né? E mesmo fora desse tema da reforma tributária, a gente tem ali o deputado Gil Cutrim, por exemplo, também já divulgando seu parecer preliminar na última quinta-feira, botando no ar aí a possibilidade da votação e aprovação do PL dos Correios. Então, essa é uma primeira questão muito importante, que é para a gente saber que existe um novo padrão de governabilidade, que é esse padrão. A base aliada entra em acordo, interage com a equipe econômica, existem mudanças, existem ajustes, existem até substituições completas, como vai ser o caso desse relatório do Celso Sabino. Entretanto, em alinhamento, também naquele espírito que o ministro Paulo Guedes tem falado recentemente, de um time aprendendo a jogar juntos. Tá? Eu estou falando isso não por governismo, estou falando isso porque, por outro lado, que a gente tem uma enxurrada de informações o tempo inteiro dizendo que esses avanços não vão acontecer. E isso impacta no mercado, como impactou todo esse caos promovido pelo deputado Luiz Miranda, né? E ontem foi o Roda Viva dizer que não tem áudio, não tem gravação, mas que talvez alguém tenha, ele não sabe muito bem ao certo. Então, sim, isso aí é quase um crime à poupança popular, entendeu? Isso é um negócio que não devia ser tão permitido dessa maneira. Tem provas, apresente, denuncie, tudo bem. Agora, você não pode fazer um jogo político para negociar outras coisas e depois vir dizer que não tem áudio, né? Então, isso é uma coisa importante para o investidor saber, que não vão ser pequenos ruídos, pequenos atritos, um conjunto de notícias iguais na grande imprensa ou na imprensa tradicional, que vai alterar essa tendência, certo? Então, mesmo que a gente não tenha, antes do recesso, que pode ou não começar na sexta-feira, isso ainda está sendo ajustado nas discussões ali da Comissão de Orçamento, né, que tem que votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem para o Congresso poder entrar em recesso, mas mesmo que não seja possível votar os dois projetos da reforma tributária e a privatização dos Correios nessa semana, né, que é o que de fato a gente tem, isso aí isso vai progredir ali em agosto, meados de agosto, no máximo fim de agosto, né? A própria reforma administrativa deve sim sair da Câmara e ser entregue ao Senado ali, se não no final de agosto, no começo de setembro. Então, a gente tem uma boa perspectiva. Assim como a MP da Eletrobras, né? Não vai aprovar, vai perder o prazo, vai cair o texto. Não vai, porque existe, inclusive, dentro da base do governo, na Câmara e no Senado, elas têm nuances diferentes, claro, a Câmara é maior, a base é mais coesa, né? O centrão é mais forte. No Senado, essas coisas são um pouco menos, né? Mas existe uma decisão política ali de encaminhar essas pautas como uma agenda do país e para contribuir aí com o processo da retomada. E não apenas isso, que existe uma avaliação, por exemplo, do Centrão, de que é importante sinalizar ao investidor, de que é importante sinalizar ao mercado e de que é importante, inclusive, associar uma agenda social que o governo e sua base consideram importantes para se diferenciar ali, provavelmente, do ex-presidente Lula no ano que vem, com uma agenda reformista liberal, né? Então, por exemplo, tem coisas ventiladas já na imprensa desde ontem, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai ser candidato a presidente pelo PSD. Tudo bem, eu não vou esperar, assim que isso aí virar uma notícia de verdade, vai ser um monte de gente falando que, bom, agora acabou tudo no Senado, ele é candidato, isso aí é agenda negativa. Na verdade, saiu uma pesquisa recentemente, não sei se Datafolha ou XP, dizendo que 44% apoiavam a reforma administrativa. A gente já viu esse mesmo filme na época da reforma da Previdência, com surpreendentes, quase maiorias sociais, aprovando uma reforma que tempos atrás, quer dizer, remédio amargo, o congressista não vai votar nunca um negócio desse. Enfim, votou, está avançando, está votando, entendeu?
Então, essa é uma primeira coisa importante a se dizer. Sobre as propostas em si, o que a gente tem? Do lado do projeto do imposto de renda, a nossa expectativa para anúncios que deve acontecer ali por volta de 13h, mais ou menos, deve ter até uma declaração do presidente Arthur Lira com o ministro Paulo Guedes, a gente está esperando uma alíquota do imposto de renda pessoa jurídica em 12,5%, certo? Que é a contrapartida da manutenção da taxação de dividendos pessoa física em 20%. Isso aí vai ficar no texto, dificilmente vai ter redução. Agora, com essa compensação na empresa, nesse sentido aí que vocês falaram antes de mim, né? A gente deve ter a isenção da taxação de dividendos. Só um minutinho aqui, que eu tenho que organizar aqui. 20 mil por mês, né? Então, de 20 mil por mês, é muito dado, a gente tem que... A faixa, eu acho que essa parte da faixa ela vai manter, mas a taxação fica em 20%. Essa taxação de holdings não deve cair, porque tem uma outra contrapartida, que é a isenção justamente nas sociedades de propósito específico, certo? Agora, na SPE, né? Não na controladora da SPE. Então, é mais ou menos assim, centralmente, são essas mudanças que o Sabino vai trazer. Sim, e isenção dos fundos de investimento imobiliário, certo? Então, me parece, assim, ele nos disse assim, eu estou animado, acho até que vamos ter que segurar os ânimos do mercado, porque vão querer votar nessa semana. Então, ele está assim, bem confiante de que vai ser um texto agradável ao investidor, ao mercado financeiro e também às empresas, né? E foi um pouco dessa concertação que o Arthur Lira e o Paulo Guedes fizeram. Não, então, tudo bem, vamos taxar os dividendos, mas vamos fazer uma boa compensação. É importante, a indústria tem reclamado muito, né? Sobretudo ali na frente do CBS, que é outro projeto. Então, me parece que esse é o escopo que vai ser anunciado logo mais. E como esse escopo vai ser recebido? Isso é o mais importante. O Sabino já fez cerca de... Oi? Deixa só para ficar claro. Então, assim, na sua ideia, pelo que foi conversado internamente, parece que vão manter a taxação de dividendos com a alíquota de 20% e também vão manter... Vão reduzir a do IRPJ. E para reduzir o IRPJ, ok, mas que vai manter também a taxação de dividendos de holdings. Que isso até ontem foi discutido que cairia, né? Pois é. Isso aí, inclusive, teve uma notícia do Valor Econômico, né, dizendo que ia cair, mas não, isso deve ficar no texto, tá? E a contrapartida para a manutenção disso no texto vai ser a isenção das SPEs, tá? Essa foi as informações que a gente obteve ontem com aliados do Arthur Lira e com o próprio relator, o Celso Sabino, tá bom? E aí, junto a isso, isenção para as FIIs e tal. Obrigado. Então, o Sabino fez cerca de 30 reuniões para fechar esse texto, uma grande parte dela com a equipe econômica, com o ministro Paulo Guedes. Só que as coisas não acontecem divorciadas. Então, assim, não é primeiro o governo fecha uma coisa, depois vai para a Câmara, aí a Câmara começa a discutir. Isso aí é, digamos assim, a utopia constitucionalista. Mas na vida real acontece assim. O ministro da Economia prepara uma proposta da sua equipe para encaminhar ao Congresso, já ouvindo alguma coisa do sentimento do Congresso, encaminha o texto, você tem aí várias reuniões ali, petit comité, de principais articuladores fazendo ajustes, dão uma devolutiva para o governo, o governo mata as mudanças finais, ou então ele enfrenta o plenário, tentando emendar e coisa e tal. Nesse caso, o que está sendo buscado é uma concertação para ampliar o apoio e para acelerar a votação. Então, esse texto que o Sabino vai divulgar já vai ser um texto bastante redondinho, com líderes, com bancadas, sobretudo ali na base governista, com o governo, certo? Então, a tendência é que, apresentada essa versão, pelo menos no Congresso, na Câmara dos Deputados, ele não vai enfrentar mais muitas polêmicas e resistências como o texto original que foi enviado. E o povo diz que é culpa do Guedes, mas também não é do Guedes, é isso, são esses balões de ensaio, esses acertos, entendeu? Não é o fim do mundo. Divergir é normal no processo político democrático e no não democrático também, apesar do que as pessoas pensam. O pau come também nos regimes mais fechados. Sabe? O que tem de novidade é um novo padrão
e uma dinâmica de acerto, de ajuste de acordo entre a base, uma base bem grande, né, de 300 votos mais ou menos na Câmara, 44, 45 no Senado, com o governo e com a equipe econômica. E não é com o governo área política, é com o governo e a equipe econômica também. Aí tem os jiquitriques, os deputados, as bases, não sei o quê, né? Os próprios setores do governo, mas a lógica do entendimento é a lógica que vem prevalecendo. Assim como o que o Lira tem feito na Câmara? Ele fecha um grande acordo, envolve a oposição, inclusive nesses acordos, para eles não atrapalharem no processo de obstrução, mas a oposição já sabe qual é o limite. Entendeu? É um acordo feito sobre o predomínio, sobre o que a gente diz, hegemonia de um campo político de centro-direita aliado ao governo. Então, Leopoldo, e tem tem um lado positivo ainda nessa discussão que ajuda a aprovação, que é a subida, o aumento da isenção para a pessoa física, né? Vai jogar até R$ 2.600 de salário mês, não é isso? Então, é um anseio que a população pede há algum tempo já, né? Eu acho que era esse o ponto que eu ia trazer aí. O Leopoldo falou sobre o texto original, né? E eu queria saber se vocês concordam com isso. Assim, me parece que o Guedes não pôde montar um texto onde ele abordasse todos os problemas tributários do Brasil, porque seria impossível e nunca seria viável de aprovar com tantas complexidades, né? Agora, foi um erro ele ter deixado de lado a simplificação? Seria a simplificação algo mais difícil de aprovar, porque ele foi lá e fez o ajuste da tabela, que era esperado há muito tempo, e ele fez o estímulo ao reinvestimento dentro das companhias, né? Então, para mim, 2 pontos aí diminuiu a alíquota para a pessoa jurídica, tributou quando a pessoa manda para o sócio, né? E ajustou a tabela do imposto de renda, que é um ponto super importante aí para estimular também o PIB via consumo, né? Porque quem ganha entre R$ 2.500 e R$ 3.000 vai ter uma diferença muito significativa no tanto de imposto que vai pagar, ou pelo menos de tributo federal, né? Então, eu queria entender o que vocês acham. Vocês acham que ele deixou de fora a simplificação porque não queria transformar a pauta numa coisa muito complexa, ou porque realmente ele priorizou outras partes aí? Seria mais difícil de aprovar com isso ou não? Na Tá minha correta essa análise cabeça... também? Ou se pode Sim. vir ainda, né? Numa outra fase. Mas não, eu não acredito que venha nesse governo, não, cara. Você vai envolver Estado na simplificação, imagina. Você está trazendo um ente a mais para brigar com você. E aí, como que você vai brigar para São Paulo, reduzir um ponto onde ele ganha, em detrimento de Pernambuco, sabe? Não faz sentido. Agora, é passo a passo. Política é arte do que pode ser, do que é possível se fazer. Acho que é um belo caminho inicial. Esse lado da pessoa física, como o Corleto frisou, para incentivar o consumo, outro para incentivar o investimento direto. Acho que é um belo start e não vejo a simplificação acontecendo tão cedo. Vai demorar ainda um bom tempo. Eu queria complementar esse ponto. Que a gente fala é o negócio do ICMS. A simplificação que a gente tem chamado é a unificação, seria o IVA, o Imposto Unificado, ICMS e tudo mais, né? Exato. Só um mini esclarecimento, Alexandre. O que aconteceu com essa proposta? A proposta é a parte constitucional, o grosso dela está no Senado, com o que sobrou do relatório do Aguinaldo Ribeiro, né? Qual que é a dificuldade? No lado do CBS, o relator diz que é possível, depois de aprovar o CBS, e ele está fazendo algumas tentativas, ver o que outros impostos aí, inclusive ICMS, né? O Toches, até o secretário da Receita, falou recentemente que não saiu do radar essa discussão de trazer tributos estaduais e tudo mais. Agora, onde é que o negócio pegou logo ali atrás, que foi no momento do descarte? Para fazer o IVA, com o ICMS e tudo mais, os estados estavam pedindo uma compensação num fundo aí milionário, acho que eram 500 bilhões ou 500 milhões, eu não sei a conta certinho, então eu não vou chutar aqui, certo? Mas era uma monta bem alta a ponto da equipe econômica ter dito que não topava a discussão naquele momento, no momento tipo agora, porque ela não podia abrir mão dessa receita e ela teria uma perda muito grande e não havia muita clareza ali nos próprios estados de como fazer isso, né? Então, você tem uma proposta mais geral, que os secretários de Fazenda discutiram ali com o Ribeiro, tudo mais, e coisa e tal, mas esses finalmente também não estavam muito claros. Então, tem visões ainda ali no meio político, dentro do governo, acha que será possível encontrar um meio termo, mas não
dentro do pacote possível de ser entregue agilmente. Quem sabe, se o Rodrigo Pacheco for mesmo pré-candidato a presidente da República, ele se interessa em agilizar essa parte no Senado. Se for possível conciliar com as contas do governo e os cálculos da equipe econômica. Mas a razão é essa. Aí eu também acho que não acontece mais nesse governo. Acho que a entrega nesse governo vão ser esses dois projetos, o passaporte tributário no Senado, em relação a questões tributárias, e aí você pode ver uma chance para esse imposto digital e tudo mais, certo? Mas a razão dessa questão da simplificação foi essa. O governo barrou porque se pediu uma compensação muito grande, né, dos estados por conta das perdas eventuais que eles teriam com a unificação desses tributos. Então, se é disso que estamos falando, a razão central foi um pouco essa. Boa. Complementando essa parte, que era justamente aí meu próximo esclarecimento, né? E a gente tem que lembrar, acho que esse ponto prático é super importante. O ótimo é inimigo do bom, né? Já dizia o Voltaire. Então, para você ter uma simplificação efetiva, no Brasil, a gente tem tributos aí muito específicos, são mais de 50 tributos, taxas, contribuições, etc. Muito provavelmente você teria que modificar a Constituição Federal, mexer em regra de repartição de receita entre União, Estado e município, e isso é um inferno. Isso aí, para você aprovar, é um negócio absurdo, né? Então, essa parte prática, eu concordo com vocês que, ainda mais no atual momento, né, na CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, já seria complicado, ainda mais no atual momento é impossível. Tem um ponto que a gente debateu, que eu queria destacar também na rádio, pensando numa perspectiva de justiça fiscal e economia. Todo mundo fala, porque a desoneração eventualmente trazida para a pessoa física, ela é uma política populista, etc. Enfim, a gente até pode interpretar nesse viés, etc., mas do ponto de vista objetivo, a pessoa física de baixa renda no Brasil, ela é muito tributada e de uma forma muito desproporcional à alta renda, né? Esse é um fato, né? Objetivo, inclusive, essa desigualdade, em alguns estudos, ela é muito patente aqui no Brasil. Então, você destrava valor para o mercado consumidor, que foi super importante para o nosso crescimento aí há uma década atrás, né? Isso é um fato. Tanto é verdade que quando você tem a discussão ainda um pouco mais para a tributação de mercado financeiro, né? Todo mundo ficou desesperado, vão tributar os fundos de investimento imobiliário, aqueles que são desonerados, etc. E agora o governo voltou atrás. Essa é uma situação diferente, por exemplo, de uma pessoa física, e aí o Pedro Albuquerque pode ficar bravo comigo, mas isso é um fato, né? De uma pessoa física que tem um fundo exclusivo, eventualmente. Se for pensar no racional, fala assim, o mercado de ações aí tem milhões de brasileiros, né? Qual que é a diferença desses milhões de brasileiros que pagam imposto quando compram e vendem ações versus alguém que tem um veículo que custa dinheiro, por óbvio, para, obviamente, ficar comprando e vendendo e diferindo o imposto? E aonde está concentrada essa renda? Você tem muitos family offices, muitas famílias de alta renda que usam essa estrutura para diferir imposto. Será que isso é uma medida, e aqui é uma pergunta, será que isso é uma medida de justiça fiscal versus o investidor normal? Esse é um caso, por exemplo, diferente do fundo de investimento imobiliário, que você tem ali um investidor de varejo, que é importante para a infraestrutura do país e assim por diante, né? Para você investir aí a poupança familiar, etc. É uma situação completamente diferente, até por ser diferente, que, obviamente, a gente viu nos últimos dias o governo se manifestando que essa parte vai cair, né, do fundo de investimento imobiliário. Então, eu acho que a gente pode ter aí, não é minha praia, mas a gente pode destravar um valor aí nessa classe consumidora aí, por essa desoneração
do imposto de renda para algumas pessoas específicas aí, principalmente aquelas que ganham mais ou menos até R$ 5.000, que é algo importante. E aí, o que corrobora também essa linha que você está falando, Alexandre, é justamente a simplificação do pagamento de impostos de bolsa para pessoas físicas. Então, ter essa alteração da DARF mensal para trimestral, você poder abater prejuízos de várias classes de ativos diferentes, coisas que hoje não pode, além de reduzir também acho que isso também pega um pouco pessoa física, mas o mercado no geral dos fundos de renda fixa, né, reduzindo para 15%, e não sei como até se tem alguma proposta de alteração disso, mas que tem uma grande complexidade, né, entre médio, longo, curto prazo, e cada um é uma alíquota, e se você conseguir nivelar tudo em 15%, simplifica, né, facilita, e essa facilitação com certeza vai incluir muito mais o investidor de varejo para as operações de bolsa, né? Aliás, essa é uma conta boa aí para o Hugo fazer, hein? A nossa, de orelhada aqui, estou falando dando um palpite aqui absurdo, mas de orelhada, você pensa, qual que é a nossa poupança que é investida de uma forma geral, pessoa física, em rendimentos de renda fixa? É a imensa maioria, versus renda variável. O quanto que nessa proposta, você tirando alíquotas aí de 22,5% para 15%, o quanto que isso não destrava valor para a economia? Isso é uma conta bacana de fazer. Sim. Dá para a gente montar esse estudo, Alexandre, para ter mais uma ideia de impacto, né? Vou colocar na fila aqui do Matrix para fazer. Essa sugestão é bem interessante, para a gente entender melhor esses impactos, né? De novo, em termos de valuation, que é um dos objetivos também de quem está nos assistindo aqui, esse efeito do reinvestimento da companhia, como a gente falou no início, ele vai aumentar, traz o potencial de aumento de fluxo de caixa de curto prazo, por alíquota menor, e também por eficiências geradas por esse reinvestimento, né, em produtividade. Porém, ele mexe também no crescimento potencial do país. Então, aquele G da perpetuidade que a gente antes trabalhava num patamar, para quem usa PIB ali de 2, 2,5, ele pode subir para 3, 3,5, porque a gente está trazendo para a conta, né, para avaliação agora de um cenário futuro, recursos que antes iam para a mão do Estado, que a gente já sabe amplamente divulgado que é ineficiente, não sabe fazer nada com esse dinheiro, a não ser o que o Leopoldo bem frisou ali, ruídos políticos do senhor Luiz Miranda sem áudio, né? Então, eles gostam muito de fazer isso para gerar baderna e, enfim, cometerem os impropérios deles. Mas esse dinheiro ficando nas empresas e a parte de imposto de renda da pessoa física indo para o consumo, isso acelera muito o G, vamos falar da perpetuidade. E para valuation, isso não está na conta hoje nos mercados. Tá? O mercado hoje ele ficou irracional discutindo, desculpa, quem tem uma empresa PJ pequena, um simples ou um presumido, ficou discutindo essas questões que não são relevantes para quem investe em ações. Para quem investe em ações, o benefício está claro, está dado ali. Você vai ter reinvestimento, você vai ter alíquota menor, e outra, você vai ter, inclusive, eficiência de estrutura de capital, que as empresas vão acelerar ainda mais para poder abaixar ainda mais essa alíquota, tá? Então, você vai ter diversos benefícios que não está na conta, e esse do G perpétuo, né, do valuation, não está mesmo. Isso daí é uma porrada gigantesca. Se a gente pegar a maior parte das empresas que compõem o índice Bovespa, o valor delas perceptível está na perpetuidade, a grande maioria, que são empresas de growth. Então, essas empresas, por serem de growth, esse G acelerando é mais valor na veia. Tá? E aí você traz toda a discussão sobre redução de risco macro, todo esse outro lado que é a baixa taxa de desconto. Então, para a valuation, essa reforma tributária ela é muito, muito significativa. Aí tem, óbvio, a gente tem que fazer os disclaimers de setores específicos e empresas em classes ali, em lucro simples e lucro presumido. Mas outro ponto que vai ser atacado é empresas de lucro simples ali. Muita gente que PJou vai voltar para a CLT. Isso é evidente.
Então, também é outro lado que precisa ser estudado em termos de arrecadação, tanto de previdência, reequilíbrio da previdência, tem todos esses impactos secundários que muita gente deixou de lado pelo ruído político atual, né? E, Hugo, eu queria saber, essa reforma vai dar muito trabalho para os fundamentalistas aí, porque alguns modelos aí vão meio que ser descartados, né? Modelo que prevê, que, enfim, avalia a empresa em função dos dividendos futuros ou algum outro tipo. Que tipo de diferença para quem faz análise fundamentalista essa reforma, claro, se aprovada, pode trazer? Corleta, abandonar o Gordon, acho que não, porque nos Estados Unidos muita gente usa o Gordon e lá tributa-se dividendo, né? Mas, assim, talvez reduza a necessidade de utilizar Gordon no curto prazo. Você deixa isso mais para frente, quando as empresas já tiverem um estágio muito mais maduro, um ciclo de vida muito mais maduro delas. Não acho que cai em desuso, não. Reduz um pouco essa necessidade, tanto que o que eu disse aqui usando o modelo de DCF, né, fluxo de caixa descontado dessas companhias, onde você tem a percepção clara desses ajustes tributários e potencial de crescimento. Tá? O Gordon vai continuar sendo usado, mas eu acho que ele vai reduzir um pouco a necessidade de curto prazo. E aí, entrando até como uma pessoa que lida com investidores de varejo todos os dias, né, com milhares, eu acho que a gente vai começar a ver um movimento interessante, que hoje, quando os investidores, a maioria dos novos investidores entram na Bolsa, a primeira coisa que eles fazem é comprar Itaúsa, é comprar Taesa, empresas pagadoras de dividendos, né, empresas muito estáveis. Acho que a partir desse momento que você tributa isso, principalmente se mantiver a tributação sobre holdings, a gente talvez comece a ver um movimento de novos investidores entrando em empresas de growth. E aí comece um movimento em busca de crescimento, né? Que vai 100% na linha que o Hugo e o Alexandre comentaram, que é a redução do IRPJ para fomentar a growth. Então, eu acho que isso tem um impacto direto aí também, principalmente para os novos investidores, né? Os grandes gurus fundamentalistas de longuíssimo prazo, eu acho que isso vai dar uma chacoalhada, né? Vai ter uma mudança aí em relação a quem compra isso. Desmuta aí, Hugo. Vi que você não concordou com o que eu falei. Não vai mudar os grandes gurus fundamentalistas, não, cara. Eu tenho na minha carteira pessoa física diversas empresas de growth. Na verdade, o Brasil é um país onde o investidor deveria focar growth e não dividendo. Ele tem que focar dividendo, talvez uma parcela menor do capital dele, em alguns setores específicos. O restante de bolsa é tudo growth. Muita gente eu vejo discutindo sobre, aí, alongando um pouquinho, desculpa aí, Alexandre e Leopoldo, para a gente voltar logo para a discussão tributária, né? Falando de bancos, né? Bancos não é um setor de growth. Cara, lógico que é. O crédito PIB do Brasil é 55%. No Chile é 88%. Olha o growth que tem aí. Então, bancos não é um setor de velho, é um setor de growth ainda. Só que é um growth que vai vir escalonado. Ele não vai vir uma porrada igual uma startup que vira um unicórnio e depois vai para mercado. Não vai seguir esse ritmo, mas ele vai ter um crescimento razoável. Ele vai crescer acima de PIB. Todo setor que cresce acima de PIB, você pode estabelecer que não é um setor maduro, é um setor que tem growth. Então, a carteira do investidor no Brasil deveria ser mais focada em growth. Com certeza. Eu acho que vai ter essa mudança. Principalmente, óbvio, né, do que eu estou falando, dos investidores novos. Assim, acho que eu queria aproveitar, né, que a gente já fez uma discussão, conseguimos aprofundar em alguns temas, principalmente do que deve mudar, né? Lá na rádio, quando a gente se encontrou a primeira vez, a discussão estava muito na bomba que foi enviada, os mercados começando a cair, todo mundo meio tenso, né? O que será que vai acontecer? E agora o cenário que começa a se desenhar já é algo no sentido de que os investidores já estão começando a ver que nem tudo que parecia o que iria acontecer e que, no fim das contas, a equipe econômica parece que ela estava simplesmente pedindo muito mais do que ia passar
por questões óbvias, né, de Brasil. E aí eu queria aproveitar, assim, acho que a gente chegou num bom momento dessa live para pedir uma mensagem final aí em relação a essa reforma tributária para todos os nossos participantes, se vocês quiserem emendar com algum ponto relevante ou quiserem discutir aí sobre algum setor específico, porque logo no finalzinho eu quero fechar com 3 perguntas de alguns participantes aí da nossa live. Eu acho que mensagem final que a gente teve é que o Guedes fez uma proposta realmente para negociar, né? Ele botou lá uma proposta mais agressiva do que saberia mesmo que ia passar, e essas colocações depois, essas flexibilizações todas vieram aí no sentido de vamos negociar e vamos trazer uma proposta aí que seja mais agradável a todos. Então ele botou a bomba ali, viu quem reclamou, quem chiou, quem gritou, e agora está se caminhando para algo mais razoável, né? Essa é pelo menos a percepção. Aí acredito que o Leopoldo possa trazer uma ideia de tramitação, mas parece que Câmara continua sendo algo mais simples para o governo aprovar do que Senado, né, Leopoldo? Sim, com certeza na Câmara a facilidade do governo é maior, a base é maior, o Lira ele tem uma pegada diferente, assim, também tem uma diferença regional, que ela existe, né? E é interessante. Pacheco é mineiro, né? Aquela coisa mais devagarzinho, olhando e tal. O Lira já é alagoano, né? Já é um negócio, vamos ver, aqui agora vai tocar, não tem mimimi. Então, são 2 violinos da orquestra econômica aí, que é o maestro, é o ministro Paulo Guedes. Agora, embora na Câmara seja mais fácil, não quer dizer que no Senado vá parar, vá travar, que não vá adiante. Eu acho que vai avançar. E não é um otimismo baseado em nada, é um otimismo baseado na observação do que foi o padrão, aí pelo menos desde que o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira foram escolhidos presidente do Congresso com apoio do governo, né? Diga-se de passagem, e a gente tem tido aí, em paralelo, todas as discussões do orçamento, pelo menos do ponto de vista político, sendo bem-sucedidas. E, sobretudo, ali em contemplação, emendas e coisa e tal, que para esse modelo que nós estamos adotando agora, que é o modelo de tem emendas, mas também tem base mais firme, preocupada, engajada realmente nos méritos, né? E não apenas no balcão. Acho que, em troca dessas reformas avançarem, acho que é uma boa fórmula. Não entro em julgamentos morais, eu prefiro fazer um julgamento a respeito de impactos. Como isso impacta, como isso não impacta. Agora, as motivações da pessoa, como diria o Michael, acho que era o Michael Corleone que dizia isso, né? Eu não julgo como as pessoas fazem para manter suas famílias. Entendeu? Então, eu quero saber do impacto. O impacto no preço, o impacto nas companhias, o impacto aí no racional do investidor, né? Sobretudo nessa dimensão política, a minha mensagem o clima permite confiança na agenda, permite confiança no governo, permite confiança na base aliada, certo? Vamos ter problemas? Vamos ter ruídos? Vamos. Nem tudo sairá como melhor? Não. Até porque, em nenhum contexto, tudo sai como desejado, certo? Nem processos constituintes originários, revoluções à esquerda, à direita, ao centro, como bem entender, realizam seu programa. E isso não vai ser diferente com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu ousaria dizer que na frente econômica ele tem realizado muito mais do que na frente política, porque a pauta de costumes, etc., que todo mundo achava que ia ser a grande pegada do governo, é a grande pegada retórica, né? O que serve para o presidente da coesão legítima para os seus eleitores, né? Os seus eleitores fiéis, cativos, que vão levar, provavelmente, ele para o segundo turno do ano que vem. Então, acho que a tendência é de confiança, é possível ter confiança. Essa agenda não o esperado é que ela não traz. A janela de governabilidade tende a ficar mais aberta aí até outubro, que são as promessas ali de prazos, né? Outubro, novembro, do Lira e do Pacheco. Alguma coisa ainda pode encaminhar no início do ano que vem, coisas menores. Talvez outros marcos regulatórios, uma outra questão. E o que dá para dizer também? Dá para dizer que, no final das contas, a perspectiva é sempre de ter um desfecho legal, né?
veja bem esse próprio projeto do imposto de renda. Se o Salguino, claro, não nos frustrar completamente daqui a algumas horas, o que a gente vai ter? Essa questão da interação do governo com a sua base funcionando e virando do avesso as expectativas mais assim de mau agouro, né? Como a gente poderia dizer, em relação ao progresso dessa pauta. Por quê? Porque a oposição ao governo ela sabe que, para derrotar o presidente Jair Bolsonaro, ela precisa fazer 3 coisas. 1, divorciar o mercado da equipe econômica. 2, divorciar a equipe econômica da base do governo. Certo? Então, nesse sentido, tudo será feito para gerar esses resultados. Então, o investidor tem que ter essa clareza, com tranquilidade, não para defender o governo, mas para saber que há certas coisas em que não é necessário, não é indicado ele embarcar, certo? Em termos de notícias e ventilações e coisas desse tipo, né? Então, eu agradeço a participação, fico às ordens aí para responder as perguntas, e a mensagem é essa: confiança que o mar é muito tenebroso, os mares são desconhecidos, né? Pandemia é um negócio, essa aí, muito séria, né? E mesmo assim, a caravela aí tem avançado, né? Então, vamos seguir observando. Leopoldo, eu queria fazer uma bússolas pergunta. Desculpa te interromper, eu queria só fazer uma pergunta antes de você aí fazer as considerações finais. Acho que tem 2 pontos que eu queria explorar, que acho que eles podem interferir na reforma. Acho que talvez você tenha mais clareza em relação a eles. Eu tenho uma preocupação grande com o segmento de serviços, primeiro porque, como eu mencionei, quando a gente fala desse setor, tudo bem que a gente teve a isenção, vai ter a isenção daqueles dividendos distribuídos até R$20 mil, etc., vai, vamos dizer, fomentar ali o pequeno prestador de serviço, etc., mas nesta fase da reforma, dado que é um segmento, estou falando não de companhias abertas, tá? Estou falando de companhias de uma forma geral e pensando no PIB do Brasil, que é basicamente composto por esses prestadores, né? Como essas companhias têm um payout mais elevado, elas teriam vamos dizer, um prejuízo em detrimento das outras. Além disso, o que me preocupa também? A próxima fase. O que tem se falado, eventualmente, de CBS? Porque nos estudos preliminares que a gente fez aqui no escritório, essa outra fase de CBS também seria extremamente onerosa para o segmento de serviços. Então, esse combo para o segmento de serviços, que já havia alguns números aí, número tem de monte, né? Mas que mostram aí que é mais da metade do PIB do Brasil, isso pode eventualmente prejudicar, porque é custo na veia. Então, essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta eu também ouvi muito falar, e não tem nada a ver com tributária, mas uma questão política, mas aí você pode dar uma noção melhor, que eles estão, vamos dizer, estão causando com essa reforma tributária para entubar ali, colocar na discussão e passar a reforma administrativa. O quanto, na sua percepção, isso também é verdade, o quanto que isso afeta também esse barulho, esse ruído todo? Só para complementar, a pergunta do Alexandre também foi a pergunta do André Felipe, relacionada ao setor de serviços, principalmente quem está no Simples. Aí nós estamos falando do setor de serviços, por exemplo, dentro da CBS ou dentro do imposto de renda? De modo geral, a reforma. Me preocupa mais a CBS, até já endereçando a pergunta que o Lucas mencionou. Hoje olhando para esta fase, quem está no Simples não me preocupa com essa fase da reforma. Estou pensando em médios e grandes prestadores de serviço. Eu acho que o que pode eventualmente impactar o segmento de uma forma geral é justamente uma fase seguinte, que a gente não tem visibilidade ainda de como que ela vai se desenhar, que eu queria mais, enfim, um insight do Leopoldo que ele está vendo em termos de discussão. Bom, eu vou com as informações disponíveis, né? Eu vou tentar antecipar assim. Qual é a situação que está a CBS? Aquela primeira proposta do governo de alíquota unificada de PIS/COFINS em 12%, que era o que me parece que pesava muito forte ali no setor de serviços, foi alvo das críticas principais, isso aí praticamente caiu, tá, gente? Isso caiu ainda nas fases de encaminhamento, porque o ministro Paulo Guedes já considerava
de 2 a 3 alíquotas diferenciadas, né? Hoje você tem o quê? A Fiesp, já que falando por indústria, propondo uma alíquota de 8%, mais ou menos, né? E na Câmara você tem ali deputados também ligados a agentes econômicos falando uma alíquota entre 9% e 10%. Mas eu não tenho clareza ainda sobre quantas alíquotas poderiam ter ou se você vai encontrar uma mediana, por exemplo, que não encontraria um equilíbrio no peso para os setores, né? E é justamente esse consenso que falta ser fechado, porque esse relatório da CBS fique pronto pelo Luiz Carlos Mota, que é o relator, e ele possa ter o meio destino do imposto de renda. Então, assim, eu não posso garantir ou dizer aqui o que vai acontecer. O que eu observo pela tendência, inclusive toda essa que a gente falou aqui há pouco, é que vai ser encontrado um ponto de equilíbrio, até porque o setor de serviços é um setor forte, ele é um setor forte para a retomada, então isso está sendo considerado pela equipe econômica, assim como a indústria é um setor importante que também está sendo considerado. Então, eu imagino que eles vão encontrar uma média em que você faça uma redistribuição dessa carga e todo mundo fique copo meio cheio e meio vazio, né? Os setores, principalmente, que seriam atingidos, vão ficar um pouco felizes, um pouco chateados, alguns mais, outros menos, mas não numa tendência, jamais uma tendência de uma intubação do tipo, essa conta aí vocês vão pagar. Isso não existe na racionalidade nem da base do governo, nem da equipe econômica, até porque eles sabem que o setor de serviços aí é um dos puxadores da retomada que será politicamente tão importante no ano que vem para a manutenção da agenda econômica e para a reeleição do presidente Bolsonaro, que, como o ministro Paulo Guedes é auxiliar do presidente Bolsonaro, ele também está interessado nessa reeleição e ele mesmo já declarou que está engajado nela. Certo? Então, qual é o resultado disso de efeito positivo para o mercado, para as companhias, etc.? Que a tendência é de encontrar um ponto de equilíbrio, uma diferenciação dessas alíquotas, ou então uma menos pesada, e outras formas de compensação em outros tipos de medida, né? Refis, que também está no pacote, enfim, outras propostas adjacentes. Agora, para ter uma resposta mais clara, a gente precisaria ver um avanço dos dias, conversar um pouco mais com o Luiz Carlos Mota sobre a CBS, em ver qual que é concretamente ele já está apontando. Talvez saia alguma coisa hoje dessa reunião meio-dia, já daqui a pouco começa, meio-dia e meia, sobre o assunto, mas a expectativa maior mesmo sobre o imposto de renda. Vamos ver se sai algo preliminar também da CBS, né? Isso é uma coisa. A outra coisa sobre a reforma administrativa, eu acho que não tem nenhuma intubação. A reforma administrativa ela não vem intubando, né? Ela vem gerando um desconforto na oposição, no movimento sindical de servidores públicos, porque ela se propõe a acabar com... Por que tem essa resistência? Porque as corporações, com as justezas que têm para lutar por suas causas, elas naturalmente querem reproduzir sua condição de poder. Então, se você quebra na virada de um processo para outro, no momento político para outro, de um governo para outro, enfim, com a reforma administrativa, essa perspectiva, reduzindo as carreiras com estabilidade, ampliando outras, avaliação de desempenho, coisas do gênero, né? Reforçando a questão da qualidade do serviço, você vai ter uma perda de poder. Então, por isso, fazem oposição. Agora, ela não está entubando exatamente, ela não entuba ninguém, a priori. Né? Mas talvez seria só para acelerar o trânsito, né, Leopoldo? Acho que seria aproveitar a fumaça de uma e já jogar a outra no trilho e passar sem nenhuma pressão, né? Talvez seja exatamente. Entubar, eu concordo. Em relação, por exemplo, não entubar nada. resistências... Porque o cara tá brigando na tributária e passa a outra de lado, sabe? A administrativa ela é muito mais polêmica do que a tributária, sem dúvida. É onde tira o cabide dessa grande maioria de preguiçosos aí, desculpa a palavra, não dos funcionários, estou falando dos políticos ali que usam eles, tá? Os funcionários tem muitos aí que trabalham arduamente, mas tem muitos políticos que usam essa força para se valer. Então, você tira esse poder deles, e é por isso que eles fazem esse barulho, essa sangria danada. Né? Você vai ter nas duas pontas. Você vai ter o político, inclusive o relator vai reduzir o alcance da possibilidade de criação de cargo comissionado, ele falou isso anteontem, mais ou menos. Então, dá conta dessa preocupação. E, por outra, essa da reprodução de poder dos movimentos de corporações. Né? Mas a reforma administrativa ela vai andar, ela está andando, entendeu? Ela está sendo discutida, as audiências estão sendo debatidas. O acordo que o Lira fez não foi de circunscrever
para os futuros. Me parece que a oposição, claro, ela discorda disso, mas ela está aceitando que isso vai passar na Câmara, entendeu? Então, vai polemizar, mas é difícil segurar essa agenda. E sim, agora, eu não acho que isso facilita tanto em relação à tributária com a oposição pelo seguinte, porque a oposição ela se engaja na tributária pela ideia, por exemplo, da taxação de dividendos, porque contempla uma parte de sua base, né? É uma vendetta aí com o mercado, que é sempre o demônio vendido e tal, contra os seus interesses. Mas isso é um ponto da reforma. Entendeu? Da administrativa, não vai por isso que a oposição vai deixar de resistir, e acho que a reforma administrativa passa mais por um enforcement da base aliada, de uma visão que eles têm ali com o governo. Porque, assim, a base aliada é de centro-direita, então foram gastadores, tudo, porque tem uma capilaridade de municípios, governos, parlamentares, mas, por outro lado, tem uma visão mais liberal mesmo, entendeu? Então, concordam com essa posição. Concordam que a reforma precisa passar, fazer uma revisão da estabilidade, de benefícios e tudo mais. Pode ajudar no clima? Pode. Você pode ter a oposição dizendo, realmente, avançou essa, tem uma coisa para dizer em casa, não vou dar tanto trabalho na comissão. Sem dúvida, ajuda, né? Mas não consideremos isso o elemento central. Não há uma dependência da oposição para a agenda econômica avançar. Boa, legal. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma pergunta do Rogério. Acho que tivemos mais outras perguntas aqui do Marco também, relacionado ao setor de bancos. A pergunta dele foi a pergunta foi a seguinte: qual a medida melhoraria para os bancos, já que vai ter a tributação de dividendos e qual o impacto que pode ter em CSLL, qual a expectativa de um cenário mais positivo ou até mesmo mais negativo para o setor financeiro? Nos bancos, você vai ter uma perda de benefício, a JCP ajuda, baixar líquido, mas a tributação de dividendos ela vai ser repassada no spread, ela vai ser recomposta via spread. Então, a gente vai observar aí, talvez no curto prazo, depois dessa reforma, um encarecimento no crédito, tá? E aí eles vão recompor sua rentabilidade através do spread bancário. Então, você vai ter uma efetiva perda ali de benefício tributário gerado pelo JCP, mas o aumento da alíquota de tributos passa no spread. Então, não tem assim um impacto significativo quanto o mercado colocou no preço dos bancos, né, depois do início da discussão. Você vai perder ali 3, 4% de valor de mercado que já foi ajustado, que era o JCP. O restante vai ser recomposto em spread. Então, o impacto é esse. Não vejo muita mudança, não. Poderia dizer que é levemente negativo, então. Levemente. Ou neutro? Não, já foi. Preço, na minha avaliação, já foi. Incorporou tudo o preço de prejuízo hoje, aí. com a queda dos últimos 10, 12%, já. ok. A disrupção do segmento acho que faz mais preço do que, pelo menos, essa parte da reforma. Sim, perfeito. Sim. A competição é muito mais relevante na análise do que o foco tributário. Tanto é que os bancos ganham dinheiro com 40, ganham dinheiro com 45, ganham dinheiro com 50, se meter 70 vai ganhar dinheiro. Então não é o tributo, tá? O tributo faz parte do spread bancário. É isso que é importante passar para o investidor. Tá? Perfeito. O Rafael fez uma pergunta que até o Alexandre respondeu já para ele, mas eu acho que vale a pena a gente gravar aqui, que o Rafael perguntou, nessa fase da reforma não foi tratada a desoneração da folha de pagamento. Se vocês veem algum movimento em relação a isso nas próximas fases, e ele complementa, desonerar a folha é essencial, principalmente para prestadores de serviço, Simples Nacional e lucro presumido. Aí a resposta aqui do Alexandre foi que esse tema está previsto em outras fases, e aí se vocês puderem só complementar essa visão. Eu vou só colocar um negócio aqui, acho que de repente o Leopoldo tem mais informações aí dos bastidores, mas o Simples, ele, vamos dizer, ele é um sistema de tributação que ele vai olhar para o seu faturamento, assim como o lucro presumido, né? Então, a regra geral, esse tema de desoneração ele é menos sensível
nessas empresas menores do que nas grandes empresas que são tributadas pelo lucro real, têm encargos aí previdenciários relevantes. Tem aí uma tributação, dependendo do segmento, né, sobre o número de empregados. Você tem aí, enfim, empresas com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 empregados, muitas empresas de capital aberto, e isso sim faz preço. Então, a gente tem que olhar o seguinte, acho que para lucro presumido, simples, isso, em tese, diretamente não vai afetar, só que, como eles estavam debatendo uma eventual desoneração, com também um aumento de alíquota de PIS/COFINS na unificação desses tributos na CBS, indiretamente pode afetar, só que via tributação de receita, né? Ou seja, o efeito é indireto. Por isso que eu fiz aquela pergunta para o Leopoldo, o que ele está vendo na CBS. A grande preocupação era, tá bom, eu vou desonerar a contribuição previdenciária do pequeno ou médio prestador de serviço, que não tem tantos empregados assim, só que eu posso impor eventualmente uma tributação sobre receita gigantesca. Essa é a minha preocupação, né? E essa conta que nós temos que fazer. Agora, pensando em desoneração, eu não diria nem que é desoneração, talvez seja realocação de rubricas, né? Porque você tira de um lado, né, e você coloca no faturamento. Mas, assim, do que vinha sendo discutido, vamos dizer, nas propostas anteriores, existia um prejuízo para o pequeno e médio, mas que o Leopoldo disse que até essas alíquotas já foram revistas, e um benefício para os maiores contribuintes, principalmente aqueles que tinham muitos empregados e que estavam no lucro real, né? Então, até para pegar o gancho e responder aqui, já concluir o que eu acho da reforma de uma maneira geral, olhando a primeira fase, eu acho que a gente pode ter gratas surpresas, né? Eu acho que estou cautelosamente otimista, mas eu ficaria preocupado aí nessa segunda fase da CBS, que eu acho que é aí que o bicho pega, e eles não deixaram para depois de forma despretensiosa. Não foi à toa que eles deixaram essa discussão para depois, ao meu ver, que pode ter ali pontos mais polêmicos. Não, sim, com certeza houve pontos mais polêmicos e realmente buscar um acordo, um consenso desses pontos, nessa perspectiva aí de tentar equilibrar esses riscos dessa natureza, é a razão pela qual o texto ficou, digamos assim, para depois do imposto de renda. Que o imposto de renda traz a questão para a pessoa física, que é um ativo político para quem está com popularidade baixa, ou para quem, né? A situação que o governo está passando, para os políticos que estão buscando reeleição no ano que vem, de modo geral. Então, tem esse elemento. Tem um monte de elementos populares, né, na reforma do imposto de renda para diversos setores, né, boas notícias, alívios e tal. Eu, inclusive, não descarto que a primeira versão tenha vindo mais pesada, claro, para você ver gorduras e tudo mais, mas também numa tática política para ver ali, dar uma má notícia, depois dar uma boa notícia, aí o clima vira, o clima muda, né? Não subestimemos os estrategistas do governo de sua base no Congresso, tá? Bem altos, inclusive, de como lidar com a agenda de notícias e pautas, o que põe, o que tira, para gerar efeito. Eles sabem que tem uma CPI do lado, eles sabem que tem ruídos, eles sabem que tem uma boa parte da imprensa contrária, então também tem um cálculo político envolvido. E o imposto de renda trazia esse elemento de dividendos e tudo mais, que era mais palatável ali à esquerda, né? Alguns setores de centro apoiam a agenda liberal, mas estão descontentes aí com o governo, diversos do governo. Então, sem dúvida, e isso é uma coisa boa, né? Pior seria se a CBS fosse feita a toque de caixa com a alíquota original, o governo fazendo um exercício de maioria que provavelmente ele não teria condições de fazer, e ia sair um projeto desagradando a gregos, troianos e baianos, né? Nesse caso, o que eu aposto, baseado no padrão e no que a gente vem ouvindo, mas a gente tem ouvindo pouco sobre o CBS nos últimos dias, eles têm sido bem discretos, né? Que vai se buscar um equilíbrio, uma diferenciação de alíquotas e atender e tentar contemplar os setores de uma maneira que todos ficam um pouco felizes, um pouco chateados, com certeza, né?
E para aproveitar o gancho, também estou em parar de falar, né? Acho que estou falando demais, é assim, todo processo reformista ele é um processo desse jeito, ele vai ser um processo que coisas vão ficar pelo caminho, né? Agora, a gente tem que ver o sentido global. Conseguiríamos avançar nesse contexto com um outro time no Congresso, um outro time no governo? Essas entregas, elas são relevantes, de modo geral, no balanço geral, para o mercado, para o investidor, para as empresas? Eu acho que sim, né? Então, se seguirmos esse ritmo, vamos conseguir dar conta de uma série de questões, não vamos resolver tudo, mas vamos dar conta de uma série de questões que estavam pendentes, né? E isso vai ter um efeito, né? Ou nós podemos ter o cenário que até hoje significa, em 2022, você ter uma outra agenda, essa agenda do voo de galinha, né? Obras de infraestrutura, muito consumo, roda do crescimento, aquela coisa, 7%, e depois o país, né? Nós já vimos esse filme aí. Então, esse caminho que combina crescimento com reformas e tudo mais, ele é um crescimento mais sustentável, apesar dos riscos fiscais, que são riscos, vamos considerar, uma pandemia muito séria, né? Assim, isso não é um efeito retórico. O mundo real, se não fosse o milagre disruptivo, o mundo real que está acontecendo em algum universo paralelo é de nada disso ter ido à frente, né? E sabe Deus o que teria acontecido, né? Então, acho que o sentido geral é bom, é justo querer mais, é importante querer mais. Acho que o trader, de modo geral, tem que ir para cima, mas tem que saber diferenciar o que é uma coisa do que é outra coisa, né? A contradição fundamental aí do momento vivido. Boa, perfeito. Queria aproveitar também e fazer uma outra pergunta aqui. O Atilei fez uma pergunta. Esse lançamento aí da pré-candidatura do Pacheco como presidente da República, isso pode mexer nessa tramitação, pode atrapalhar? Você comentou que pode ser até que ajude, né, no sentido dele querer avançar mais as reformas, mas você enxerga que isso pode dificultar um pouco as negociações lá dentro do Senado? Antes do Leopoldo responder, eu só queria pedir licença aqui, pessoal. Eu tenho um outro compromisso agora. A gente já está quase 1h30 aí. Estou à disposição aí para quem quiser falar qualquer coisa, depois via TC ou em qualquer outro lugar. E a gente se encontra aí nas próximas lives na rádio diariamente, pessoal. Valeu. Valeu, Corlieta. Bom, Rodrigo Pacheco. Então, pela maneira tradicional de ver, isso aí indicaria o que eu falei um pouco antes, né? Ele tem interesse, então, bom, nada de agenda positiva do governo passando, né? Ele já em busca dos seus próprios aliados, né? Tentando afastar aliados do governo, já que o presidente Bolsonaro é candidato à reeleição, para a raia dele. Mas o que ele disse ontem, quando circulou essa questão da candidatura dele? Ele divulgou uma nota dizendo: vamos cuidar desse assunto no ano que vem. Esse ano é um ano que o país precisa superar a pandemia, né? E por que eu acho que a candidatura do Pacheco ela pode cumprir um papel de ajudar a não travar do que travar? Porque o Pacheco ele vai ter que ser candidato, ele vai, por um lado, ter que falar de agenda social, e provavelmente ele vai reivindicar uma parte da conta de prorrogação de auxílio emergencial, criação do novo Bolsa Família e tal, né? Com uma coisa do Congresso. Mas, por outro, ele vai ter que ter interlocução com os agentes econômicos. E o Pacheco sabe que o mercado de modo geral, é um agente econômico, um agente político poderosíssimo, em que ele vai querer trazer para próximo de si, fazer reuniões, encontrar, fechar compromissos. Se as pautas do mercado são essas, reforma tributária, reforma administrativa, essas que a gente está vendo no radar, as possíveis até o final desse primeiro mandato do Bolsonaro, ele tende a querer ser coautor dessas pautas, certo? Não um paralisador, porque ele não tem a menor condição de disputar no terreno da esquerda. Menor. O terreno da esquerda é o terreno do gasto desenfreado. Sim, eu estou falando assim, mas tudo bem, em respeito, né? Inclusive aos ouvintes que possam ser simpatizantes, né? Assim, é a agenda do gasto público, a agenda da infraestrutura, do aumento de salário, certo? Essa é a agenda. Nessa agenda, o Pacheco não tem chance, ele vem de uma outra coisa, ele vem da centro-direita, né? Ele é um liberal democrata, talvez até um liberal democrata como o ministro Paulo Guedes, daqui a mineira, né?
Então, ele vai querer reivindicar a autoria disso, ele vai querer mostrar uma agenda, ele vai querer mostrar um serviço. Ele não é responsável por ter travado a pauta econômica que o Lira destravou na Câmara, né? E ele e o Lira se entendem muito bem, né? O fato é que eles têm as divergências dele, porque têm interesses diversos, mas eles se entendem bem, né? Eles não estão rachados, eles não estão competindo. Então, eu acho que pode ser um ativo a favor do não destravamento da pauta econômica se ele tiver essa postulação mesmo. Não acho que contamine e, reiteradamente, o que eu escuto ali de gente muito próxima dele, de aliados, eu digo assim, da cama dele, é que nem CPI contamina, entendeu? E nem essa perspectiva. Essa eu não perguntei ainda, né? Estou fazendo só uma análise geral, né? Mas acho que a tendência é não contaminar. As dificuldades do governo no Senado é porque o Senado é diferente. O Senado é eleição majoritária, ele representa o Estado dele, ele é quase um governador cumprindo um papel de deputado, ele é um mesclado, né? Então, cada senador é um partido, o colégio é menor, 81 senadores, né? Ele tem força junto a deputados federais, a deputados estaduais. Então, o Senado é um pouco mais complexo politicamente nesse sentido das dificuldades do que a Câmara. Mas o problema ali você vê na MP da Eletrobras. O problema ali tem todo um bloco que já quer um pouco se deslocar do governo, mas não há maioria ainda para você impor uma derrota na agenda do governo, né? A própria LDO, por exemplo, o Pacheco, se ele vai para o partido do Kassab, para o PSD, a convite do Kassab, ele podia ter tentado bancar o Ângelo Coronel ali na comissão de orçamento, né? Mas topou a Rose de Freitas. Então, não vai ser tudo pela minha candidatura se ela, de fato, vier a ser confirmada, né? Porque ainda tem isso. Se ela vier a ser confirmada, porque pode ser um balão de ensaio, certo? Tem muita negociação nesse final de ano que vai ser balão de ensaio. Vai ser, na verdade, para você costurar a melhor posição do seu partido lá no seu estado, ou até naquele outro estado que você, digamos que o Pacheco tem um adversário lá no Pará, né? Ele também vai usar esse movimento para enfraquecer o cara lá, ou em São Paulo. Então, tem todos os xadrez dentro dos partidos que vai começar a ser ensaiado agora, né? Então, a gente também não... É isso que eu tenho dito. A gente não precisa ser muito incisivo nesses riscos que circulam. Vamos observando, vamos com calma. Agora, o Pacheco é isso, ele é um liberal, até agora a pauta econômica não foi contaminada no Senado, mesmo com CPI, etc. Veja, se ele fosse tão divergente assim da agenda de governo, ele teria chutado o balde com as declarações do Bolsonaro no fim de semana. E o que ele fez? Ele botou panos quentes, certo? Então, isso indica o quê? Que ele quer estabilidade. Estabilidade para quê? Para derrubar o governo, para travar o governo? Não. Ele quer estabilidade para poder ser coautor de uma agenda positiva que ele também está tentando girar, certo? E foi eleito com o apoio do Paulo Guedes, com o apoio do Bolsonaro e com a base. Perfeito, Leopoldo. Acho que a última pergunta que eu vou fazer, ela vai acabar sendo direcionada para você também, e ela vem do Felipe, e acho que pode ser a última pergunta para a gente encerrar esse bate-papo aqui, que já de antemão preciso agradecer imensamente pela participação de todos vocês, foi riquíssimo essa discussão. A pergunta do Felipe foi a seguinte, dentro dos cenários, né, que a gente está discutindo aqui, vocês, aí eu vou abrir para os três, vocês acreditam que é factível a aprovação da reforma tributária na Câmara e no Senado até o final desse segundo semestre? Eu acho. Não acho, né? Eu acredito que sim. Por tudo que está sendo organizado e construído, e a velocidade, né, como está sendo colocado até na pauta da Câmara, bem possível que até o fim do ano a gente já tenha tudo aprovado. Eu acho que se não surgir, porque sempre tem um risco, né? Se não surgir uma grave bomba nuclear, como seria essa do Luiz Miranda, acho que as coisas se encaminham para aprovar tudo em 2021, pelo menos assim, CBS, imposto de renda, né? Esses projetos prioritários, o que cabe ao Senado, porque tem a parte da Câmara também, né? A Câmara vai ter que votar o passaporte tributário lá e tal. Então, acho que é possível aprovar os dois, é isso que reiteradamente o Lira e o Pacheco têm dito, e eu acho que a gente tem razão, tem motivos para dar um pouco de credibilidade porque eles vêm falando. Vocês podem notar que existe um padrãozinho que é assim, tem uma crise aparentemente grande, e depois eles vêm e falam uma declaração
de que não, que vai avançar e tal. E, sobretudo, sobre a reforma tributária e administrativa. Eles têm reiteradamente, junto com o Guedes, dizendo que aprova, que tem muita chance, que é muito provável, muito possível que se aprove em 2021. Quando eles falam muito provável, muito possível, tem altas chances, é claro que eles estão tirando ali aquele risco de dar errado, né? Porque senão eles fazem uma promessa muito contundente. Mas a tendência hoje temos tempo hábil, temos articulação nesse sentido e tem vontade política de aprovar. Então, acho que são fatores que nos permitem acreditar que essas medidas serão aprovadas pelo Congresso Nacional, as duas casas, até o final de 2021. Excelente, perfeito. Acho que deu para responder amplamente aí as perguntas que todos os assinantes fizeram. A gente conseguiu passar por todos os principais temas, pelos mais sensíveis, principalmente entender para onde vai a nossa reforma, possivelmente, né? Sempre tem essas considerações, e principalmente o que deve acontecer nos próximos passos aí dessa reforma. Então, acho que gostaria de agradecer aí a participação de todos, agradecer ao Alexandre aí pela disponibilidade dele, Leopoldo, o Hugo, o Corleta também, que teve que sair um pouco mais cedo, agradecer muito vocês aí e deixar claro que o grande intuito dessa live, dessas discussões, é justamente conseguir trazer, como o Alexandre veio lá no início fazendo disclaimer, uma discussão sem paixão, uma discussão que de fato vai analisar o que está acontecendo, vai analisar as propostas e vai estudar os cenários de impacto para um setor, para outro, político, e é o que a gente vem tentando fazer aqui. Então, queria agradecer muito aí a participação de todos, agradecer a audiência, informar que a gente vai disponibilizar para vocês a gravação de todo esse bate-papo aqui, para todo mundo poder reassistir, quem pegou pela metade poder pegar todo o conteúdo. Então, muito obrigado a todos aí, forte abraço e um excelente dia. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, gente. Estou às ordens aí para outras participações também, se quiser. Valeu, abraço, gente. Tchau, tchau.